Hoje eu quero conversar com você sobre as 4 raízes da procrastinação. Hoje em dia o termo procrastinação, né, é um termo bem conhecido, é um termo que todo mundo fala, é um termo que a gente se identifica vez ou outra, ou às vezes, muitas vezes, infelizmente. Mas vamos lá então. Primeiro, você precisa entender o que é procrastinar. Procrastinar, o significado da palavra procrastinar, nada mais é do que você transferir para outro dia, adiar, deixar de fazer, ou seja, aquela enrolada básica que a gente dá para fazer algo. Sendo assim, a gente precisa falar sobre procrastinação por quê? Porque dificilmente a gente vai conseguir se superar se a gente procrastinar. E isso é algo que acontece muito, porque muitas das vezes a gente não consegue identificar qual é a raiz, qual é o motivo por trás da nossa procrastinação. Tem gente que procrastina porque a pessoa gosta de ficar à toa, gosta de enrolar, né? Não tem aquele comprometimento com aquilo que ela está fazendo ou com aquilo que ela pretende fazer. Mas tem gente que procrastina e muitas das vezes nem é porque ela está enrolando, porque ela não sabe o que está fazendo, não. Mas ela ainda procrastina e ela não consegue entender o porquê disso. Que ela, na hora de fazer, bate aquela coisa, aquele desânimo, e ela não faz, ela pega e deixa para lá, às vezes vai enrolando, faz na última hora, ou às vezes nem faz. Ok, então vamos tentar entender essas 4 raízes para você ver se alguma delas é o fato de você procrastinar, é o fato de você enrolar com algumas coisas que você tem para fazer. Fora que existe toda uma série de fatores, como bloqueios, crenças limitantes, que não vai ser o tema desse vídeo, mas que também interferem e acabam nos fazendo procrastinar em muitas situações, porque a gente prefere ir adiando e enrolando algo, porque a gente não entende que a gente tem um bloqueio ou uma crença limitante que nos impede de fazer aquela coisa, né? Seja tomar uma atitude, seja dar seguimento em um projeto, seja dar um seguimento em uma ideia ou coisa do tipo. Ok, então vamos lá. A primeira raiz que eu quero falar com você é expectativas negativas. Ou seja, o que são as expectativas negativas? Como que isso é uma raiz da procrastinação? Porque quando você tem expectativas negativas, isso significa o quê? Você não tem expectativas quanto ao seu passado, porque não tem como. A expectativa ela se remete a algo futuro, algo que está para acontecer ou algo que pode acontecer. Então, as expectativas negativas, elas fazem com que nós olhemos para o futuro com poucas expectativas, ou com aquele olhar pessimista, tipo, você tem uma possibilidade, algo que pode acontecer, né? Você pode fazer a sua parte para isso acontecer, mas aí você começa a olhar com poucas expectativas, com aquele pessimismo, com aquela negatividade que não vai dar certo e começa a elencar uma série de pontos. Um exemplo concreto. Vou fazer uma prova para um concurso público. Aí, ok, é um concurso futuro, vou fazer essa prova ainda, né? Aí depois que eu fizer ainda vai sair resultado, se eu passar, aí que vai me chamar, aquela coisa toda que você já sabe. Ok, mas antes de fazer a prova, eu começo a pensar, aí começa a vir as expectativas negativas, ou seja, nossa, tem 30 vagas e 50 mil pessoas fazendo a prova, ou seja, é pouca vaga para muita gente. Será que vale a pena? Tem tanta gente mais inteligente que eu, tem tanta gente com mais condições do que eu, tem tanta gente que teve a oportunidade de se preparar melhor do que eu. Aí a pessoa começa a colocar um monte de ponto negativo, pessimista, e isso faz com que ela tenha pouca expectativa. Aí ela pensa, não vale a pena nem fazer essa prova para ganhar experiência, porque com certeza eu vou mal, tem tanta gente para fazer. Aí a pessoa faz o quê? Vou deixar para um próximo concurso. Ela procrastina, ou seja, ela transfere para depois. E talvez ela nunca vai fazer uma prova de concurso depois disso. Porque toda vez que ela for fazer uma prova, ela vai ficar com esse pensamento. Tem muita gente para pouca vaga, eu não me preparei melhor. E olha como que a procrastinação é. Ela te faz desistir, deixar algo para lá, ao invés de você pensar em se superar. Tipo, tem muita gente para pouca vaga, ok. Como que eu posso me preparar melhor para um próximo concurso? Posso fazer essa prova? Posso, para ganhar experiência. Se eu não fizer, já vou começar a estudar para o concurso X, que é a prova daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano, exemplo, né? Aí, ao invés de pensar assim e construir, né, vamos dizer, a sua própria sorte, a pessoa prefere desistir e procrastinar, e o problema da procrastinação é esse, porque você vai ficar adiando a vida toda. E quando se fizer, aí você não vai ter um resultado como esperado, por causa desse pessimismo, desse excesso de
expectativa negativa, o que você vai falar? Realmente isso não é para mim, deixa para lá. Então, se essa é a sua raiz, você já pode começar a trabalhar com os exemplos que eu dei para poder se superar. E a segunda raiz da procrastinação é o nível de energia. E o que é o nível de energia? É o nível do seu engajamento com aquilo que você está fazendo ou que você quer se comprometer a fazer. Então vamos lá, por exemplo, quando você pega o telefone, você vai mexer nele. Quanto mais bateria tiver, mais você vai conseguir mexer, correto? Porque, por exemplo, quando ele está em economia de energia, alguns aplicativos demoram mais para rodar, outros nem abrem. Então, é nesse sentido de energia, de bateria, de disposição para fazer aquilo que você quer fazer. Por quê? Porque quanto mais envolvimento você tiver com aquilo que você está fazendo ou vai começar a fazer, mais comprometimento você vai ter, mais dedicação você vai ter, mais sentido vai ter para você aquilo que você está fazendo. Porque, vamos dar um exemplo, eu estou gravando esse vídeo para você para falar sobre as raízes da procrastinação. Se eu não estiver engajado, envolvido com o assunto, não vai ter sentido. Eu vou começar, daqui a pouco vou parar o vídeo no meio da gravação, vou querer gravar outro dia, por quê? Porque não tem sentido, eu não estou engajado com o assunto, eu não estou envolvido com o assunto. Só que quando eu sei o que eu estou fazendo, eu estou envolvido, eu estou engajado, a minha energia está muito mais lá em cima. Por quê? Porque eu já sei o que eu vou falar, eu já sei quais são as raízes, eu estudei, me preparei para poder falar do assunto, ou seja, o meu nível de engajamento é maior. Então é nesse sentido, ou seja, você vai começar um curso. Se você começar o curso, sei lá, dá exemplo bem próximo do que eu faço, um curso para aprender violão. Se você está envolvida com isso, você quer aprender violão, você ama o violão, está com o violão, já separou qual hora do dia que você vai treinar, a tendência é que você não procrastine. Agora, se você comprou o curso porque meio que foi naquela afobação, não, eu vou comprar, vi e comprei, mas nem tem um violão, ou às vezes tem, né? Mas, exemplo, se não tem um violão, para que comprou um curso de violão? Se tem um violão, mas não separou a hora para treinar, não separou material, ou seja, você vai fazer o que com o curso? Nada. Você vai procrastinar e depois ainda vai colocar a culpa no curso, que é o que a gente geralmente faz, a gente terceiriza a culpa, que é assunto de um outro vídeo que você já deve ter visto. Então, comece a pensar nisso. Qual é o seu nível de engajamento com aquilo que você está fazendo ou pretende fazer? Se você não está engajado, comprometido o suficiente, comece então a se engajar mais, a se comprometer, ou então a pensar, será que realmente o que eu estou fazendo é o que eu queria fazer? Porque se você não se engajou tanto, ou você não quer fazer, ou você está enrolando com aquilo que você deveria estar fazendo. E essa, né, é a segunda raiz da procrastinação. A terceira raiz da procrastinação é a impulsividade. E não é aquela impulsividade, aquela empolgação repentina, mas é a impulsividade de você fazer o que dá na telha. Tipo, você está rodando aqui o feed no Instagram, aí você está vendo, aparece um curso, você simplesmente compra. Mas, tipo, você bateu na telha, você falou que ia fazer, comprou, aí não faz. Ou então você tem uma ideia, você pega para fazer, pensa como vai ser, mas na hora de fazer não faz. Aí você vai deixando para ela saber, você vai sempre no impulso. E o problema disso é o quê? É que você sempre vai fazer as coisas na empolgação e precisando de motivação. Porque no dia que faltar a empolgação, a motivação, aquele fogo, alguém falar, você consegue, bater nas suas costas, falar, não, vai lá que vai dar certo. No dia que faltar isso, o que vai te restar? Somente a força de vontade. Agora, se você age sempre pela impulsividade, você não vai ter força de vontade para fazer o que tem que ser feito e vai deixar para lá. Então, a impulsividade é a terceira raiz da procrastinação. A quarta raiz da procrastinação é o perfeccionismo. Você já viu aquela pessoa que é perfeccionista, que tipo, o livro igual está aqui na mesa, tem que estar no ângulo certinho, perfeito, porque senão ela não grava. Mas o problema não é que quando ela chega num ponto, ela fala, agora eu posso gravar. Não. É aquele perfeccionismo procrastinador. Como assim? Aquela pessoa que ela quer a coisa tão perfeita, as condições perfeitas, tudo perfeito, que aí o que ela faz? Ela não faz. Um exemplo, quando eu comecei com o Léo a fazer os vídeos para o violão, a gente fazia de um Xiaomi, né? Quem conhece o Xiaomi sabe que assim, ele é muito bom, mas a câmera é mais limitada e tal, ok. Mas, imagina se a gente fosse esperar ter uma interface, ter um microfone igual tá aqui em cima, um iPhone para fazer a gravação, essa coisa toda. A gente ia esperar o quê? E quanto tempo que isso ia demorar para acontecer? Talvez não ia acontecer nunca. Por quê? Porque se a gente chegou nesse ponto, por exemplo, é porque a gente começou gravando
com o Xiaomi, que era o que tinha, sem microfone, com som ambiente, imagem escura, imagem tremida, era imagem feia, um áudio feio, mas a gente fez o que tinha para fazer. Por quê? Porque feito é melhor que perfeito, e isso nos deu condições de melhorar um pouco. E com o que a gente tem hoje, é o melhor? Não é. Mas a gente continua fazendo para poder amanhã ter mais recursos. Para quê? Para poder melhorar cada vez mais o nosso audiovisual, melhorar aquilo que a gente oferece. E quando a gente conseguir o que a gente quer amanhã, a gente vai parar? Não, porque a gente vai querer o quê? Mais coisas para poder complementar o que a gente está fazendo. Ou seja, fazer o melhor sempre com aquilo que tem. Agora, se você esperar ter as melhores condições, 100%, ter as melhores câmeras, por exemplo, para fazer um vídeo, ter as melhores ring lights, as melhores softbox, o melhor computador, né? Ter um MacBook aqui da Apple, ter aquela coisa toda para gravar, talvez esse momento nunca vai chegar, porque você precisa fazer o quê? É uma das ferramentas que a gente falou, e eu vou falar sem falar o nome. Você precisa de degrau por degrau e construindo as coisas. Então não deixa esse perfeccionismo cego que muita gente tem de querer tudo tão perfeito para começar, porque talvez ele nunca vai chegar esse momento certo, perfeito para começar. Então faça o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem, porque feito é melhor que perfeito. Então dentro disso nós falamos das 4 raízes: expectativas negativas. A segunda raiz foi o nível de energia, de engajamento. A terceira foi a impulsividade. E a quarta foi o perfeccionismo. E ainda tem outros assuntos que nós estamos conversando durante esse desafio, que são eles: crenças limitantes, bloqueios, entre outros, que podem influenciar e te levar à procrastinação. Ou seja, comece a praticar a primeira ferramenta que você aprendeu, que é a ferramenta do autoconhecimento, para você ver. Você talvez tenha expectativas negativas, você talvez tenha impulsividade, perfeccionismo, ou então você tem um nível de energia muito baixo e por isso você não se envolve com aquilo que está fazendo. Ou seja, é isso que está te impedindo o quê? De se superar. Então comece a colocar no papel, comece a pegar como se fosse um espelho e se olhar para você ver aquilo que você pode melhorar, para você se superar cada vez mais.